Olá, boa noite. Após 10 dias de paralisação dos caminhoneiros, motoristas do interior ainda enfrentam dificuldades para conseguir abastecer os veículos. Na capital, o maior problema ainda é a escassez de produtos em feiras e mercados. Exército acompanha a liberação de rodovias bloqueadas no Maranhão. Infraero ainda aponta a falta de combustível no aeroporto de Imperatriz. Governo entrega escola digna e anuncia a urbanização de ponto turístico em Morros. E ainda, encontro de grupos de Bumba Meu Boi abre temporada junina em São Luís. Esta tarde, a crise no abastecimento de alimentos foi discutida na capital. Além dos supermercados, as feiras e mercados estão enfrentando sérios transtornos devido à escassez de vários produtos. O encontro reuniu representantes de mercados da Grande Ilha. São Luís, assim como as demais capitais brasileiras, também foi seriamente afetada pela paralisação dos caminhoneiros, com a falta de diversos alimentos. No mercado do João Paulo, maior da cidade, a crise só não foi pior porque os cerca de 450 feirantes chegaram a garantir estoque para manter as vendas. Os produtos do João Paulo tiveram a durar mais dias para ter falta desses produtos, porque como se trata da feira, está bem próximo de um abastecimento que é de atacado, os feirantes então se preveniram. Tá? A gente acredita que com o desbloqueio das estradas, tudo, o abastecimento vai se normalizar aos poucos. Por exemplo, hoje já chegaram 3, 4 caminhões, né, com jerimum, com abacaxi, com banana. Então a gente acredita que até sexta, sábado, já esteja bem melhor o abastecimento lá do mercado de João Paulo. Em São Luís, são 28 mercados municipais e ao longo do mês são realizadas 36 feiras livres. Produtos não produzidos no Maranhão e que vêm de outros estados, como os legumes e algumas frutas, são os mais escassos no momento. Só para se ter uma ideia, na Ceasa, principal centro de distribuição da capital, cerca de 87% dos produtos chegaram a faltar. Como forma de tentar minimizar os transtornos, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento se comprometeu em continuar disponibilizando toda a estrutura para atender os feirantes. Criamos as condições necessárias para que os nossos produtores da Grande Ilha, não só de São Luís, de Pássaro e Raposa e São José de Ribamar, possam nos poder estar escoando a produção, e eu estou colocando, juntamente com a Sagrima, colocando à disposição toda a infraestrutura no sentido de a gente poder escoar a produção agrícola da Ilha de São Luís. Durante a reunião foram discutidas outras medidas para serem adotadas, até que o abastecimento de alimentos seja inteiramente normalizado. Uma situação que ainda deve demorar mais alguns dias para acontecer. Alguns produtos que nós não produzimos, por questões edafoclimáticas, por questões culturais, vêm de fora. E essas estão encontrando barreiras em outros estados, dificultando assim que ele chegue ao nosso mercado. Mas nós estamos fazendo um monitoramento para que isso, para que a gente possa minimizar os efeitos de pouco produto no mercado. A paralisação dos caminhoneiros também afetou a produção de bebidas no estado. Devido à falta de insumos, as fábricas estão praticamente sem operar. Sem ter o que fazer, grande parte dos funcionários tiveram que ser dispensados. 2 das 3 linhas de produção já não estão mais funcionando nesta fábrica que produz água, suco, refrigerante e energético. Os insumos utilizados para fazer os produtos não estão chegando na fábrica, que ficou 5 dias sem funcionar e agora está com 70% da produção parada e 50% dos funcionários dispensados até que a situação se reestabeleça. Do jeito que está, a estimativa por aqui é que mesmo com a produção muito reduzida, os insumos de ingredientes e embalagens durem no máximo mais 4 dias. Nós não tivemos condição de receber diversas cargas nossas que estão retidas em Recife, cargas que estão retidas em São Paulo, porque as próprias transportadoras não liberaram os veículos com essas cargas para chegarem aqui até a indústria. Esta parte do estoque que está lotada normalmente fica quase vazia, porque tudo que é produzido costuma sair da fábrica, no máximo no dia seguinte. Acontece que, sem conseguir escoar a produção, tem bebida estocada aqui desde a semana passada.
Ontem, por exemplo, somente um dos 10 caminhões abastecidos conseguiu sair da fábrica, mas não adiantou nada, porque ele está parado na BR. E os problemas seguem em efeito dominó. Com os caminhões parados, os 4 centros de distribuição no interior do estado não estão sendo abastecidos. Os de Santa Inês e Chapadinha já estão sem vários produtos, inclusive água. O que não foi consumido, né, do dia 23 até hoje, que foi essa interrupção que houve, isso é irrecuperável. Então, o que vai acontecer é que nós vamos entregar as vendas que foram realizadas, que já eram para estar se repetindo, né, porque essas vendas são semanais e elas não ocorreram. Então, o prejuízo que a gente estima é esse tempo que nós ficamos parados aqui sem poder atender nossos clientes. A seguir, bandidos assaltam a agência dos Correios no Turu. E ainda, combustível segue em falta no aeroporto de Imperatriz. Nesta manhã, manifestantes bloquearam a principal via de acesso à cidade de Pinheiro, a MA 106. Foi apenas 1 hora de protesto, mas os transtornos foram sentidos pela população. Os manifestantes bloquearam o trânsito na MA 106 às 10 horas da manhã desta quarta-feira. O bloqueio foi próximo à ponte José Sarney, via de acesso ao município de Pinheiro. Um grande engarrafamento se formou nos 2 sentidos da pista. A polícia militar estava presente. O protesto foi pacífico, mas não foi realizado por caminhoneiros. A passagem de carros de serviços essenciais, a exemplo desta ambulância, era prioridade. Esses tipos de veículos não estavam sendo parados. É importante a gente abraçar essa causa que começou com os caminhoneiros, mas que agora generalizou toda a sociedade brasileira, e aqui em Pinheiro não foi diferente. A população compareceu, a gente teve pouco tempo apenas nas redes sociais, começamos ontem, 6h30, 7 horas da noite, mas muita gente fez e compareceu a esse ato aí, ato popular. Algumas pessoas que ficaram presas no trânsito apoiaram a manifestação. Mesmo as dificuldades que a gente passa esperando 1 hora, 2 horas, mas eu concordo. Porque é em busca dos direitos que a gente tem. Gasolina está caro, alimento está caro. Várias pessoas que viajavam de outros municípios e da capital preferiram deixar os ônibus e as vans e andar quilômetros pela rodovia até Pinheiro. Tá, sim, senhor, tá longe. O que o senhor acha disso tudo? Um absurdo, né? Porque só tem quem sofre é só nós. O bloqueio da MA 106 durou por volta de 1 hora. Mesmo após a liberação da pista, foi difícil para os policiais militares organizarem o fluxo. Nos preparamos, né, porque poderia ocorrer algum problema, reforçamos o policiamento, mas não foi necessário. Tivemos aqui presentes desde o início, conversamos com as lideranças e ficou acordado que o movimento é bem pacífico e que só ia durar de 10 até 11 horas com interdição completa. Homens da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar conseguiram desbloquear vários pontos de caminhoneiros parados na região tocantina do estado. Agora, somente um ponto de mobilização é registrado no quilômetro 131 da BR-010 em Estreito. Segundo a PRF, este ponto pode ser desbloqueado a qualquer momento. Um outro ponto também foi desbloqueado esta tarde, no quilômetro 413 da BR-226 em Grajaú. Até ontem, ainda haviam 10 pontos de bloqueios nas estradas maranhenses. Um dos aeroportos brasileiros que continua sem combustível é o da cidade de Imperatriz. A Infraero recomenda aos passageiros que procurem suas companhias para consultar a situação dos voos. O seu Douglas pretende ir para Brasília neste fim de semana. Apesar da crise no abastecimento nos aeroportos, que inclui o de Imperatriz na lista dos que estão sem combustível para o abastecimento, ele está despreocupado e apoia a paralisação dos caminhoneiros. Vamos ver como é que vai ficar, né? Até hoje ainda está a greve deles, né? Estão lutando pela causa deles mesmo. Mas eu, na minha opinião, acho que eles estão certos. Tem que brigar mesmo pela causa deles. O aeroporto de Imperatriz é abastecido com combustível de aviação que vem da cidade de Belém, no Pará. O caminhão-tanque permanece preso nas rodovias do estado do Pará. Mesmo assim, os voos continuam a chegar e decolar sem maiores problemas. No posto de combustíveis do aeroporto,
caminhões parados e nenhuma movimentação de abastecimento. Aqui no aeroporto de Imperatriz são 4 voos diários, 2 de tarde e 2 pela madrugada, vindos de São Luís, Brasília e Guarulhos. Segundo a Infraero, com a desobstrução das rodovias nos próximos dias, a situação do abastecimento aqui do aeroporto deve se normalizar. As aeronaves que chegam aqui no aeroporto já chegam com combustível suficiente para continuar a viagem. E os passageiros não estão sendo prejudicados. Ainda segundo a Infraero, nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, como é o caso de Imperatriz, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a viagem. Em caso de cancelamento ou atrasos, a recomendação é que os passageiros procurem suas companhias aéreas para consultar a situação dos voos. A agência dos Correios no bairro do Turu, em São Luís, foi assaltada na tarde desta quarta-feira. Os detalhes com o repórter Jairon Martins. O assalto aconteceu nesta agência dos Correios no bairro Turu por volta das 2h30 da tarde de hoje. De acordo com informações do 8º Batalhão de Polícia Militar, a quantia roubada ainda não foi contabilizada, já que os criminosos também levaram o sistema de vídeo monitoramento. Mas é possível ver em imagens conseguidas pelo Serviço de Inteligência que os criminosos fugiram em uma motocicleta, que foi abandonada nas proximidades. Eles ainda trocaram de roupas para não serem identificados e fugiram com uma mochila contendo o dinheiro. No dia anterior, as imagens ainda mostram um dos criminosos rondando a agência. No momento da ação, ninguém ficou ferido. Jairon Martins para o Jornal da Difusora. Daqui a pouco, encontro de grupos de Bumba Meu Boi abre temporada junina em São Luís. E ainda, governo entrega escola digna e anuncia a urbanização de ponto turístico em Morros. A comitiva do governo do estado cumpriu hoje uma extensa agenda na cidade de Morros. Entre as ações, a entrega de uma escola digna e o anúncio do início das obras de urbanização da orla do Rio Una, ponto turístico importante para a região do Munim. O programa Escola Digna já entregou no Maranhão mais de 750 escolas novas e reformadas. Desta vez, o povoado Boca do Campo, no município de Morros, foi o contemplado com uma unidade. Primeira vez que um governador do Maranhão vai no interior de Morros. E mais do que isso, ele vai inaugurar obra, inaugurar uma escola digna para o nosso povo. Então é um marco na história de Morros, 120 anos. A finalidade do programa é levar a educação aos povoados mais distantes, como forma de democratizar o acesso à educação. É uma verdadeira revolução no nosso estado, tem escola digna em todo lugar. Só essa semana teremos mais 4 inaugurações de escola digna, mas hoje o dia de Morros, uma agenda muito especial. O Maranhão é um estado grande, se você não tiver um governador que esteja com vontade, não tiver um líder que vá atrás de olhar de verdade os problemas e trabalhar para resolver, não resolve. Aqui em Morros a gente está em parceria, mandei emenda para cá, já liberado o recurso para ajudar na área da saúde e vamos continuar assim, enfrentando a crise e trabalhando. Na solenidade de inauguração da escola foram assinados novos convênios para outras obras no município. E um projeto da Câmara dos Vereadores concedeu ao governador do estado, Flávio Dino, o título de cidadão morroense. Nós estamos aqui iniciando obras e fazendo também entregas muito importantes. A exemplo do programa Mais Asfalto, Escola Digna, assinamos aqui uma parceria importante na área da infraestrutura turística. Já entregamos muitos equipamentos aqui de viatura policial, tratores para agricultura, ônibus escolar, odontomóvel para a saúde odontológica da população. Então nós temos uma presença grande aqui na cidade e quero agradecer muito a acolhida muito especial do povo de Morros. E o feriado de Corpus Christi alterou o funcionamento de órgãos públicos, shopping centers e o comércio local de São Luís. Confira o funcionamento dos estabelecimentos para amanhã. A Federação Brasileira dos Bancos lembrou que não haverá atendimento nas agências bancárias. Os carnês e as contas de consumo, como água, energia, telefone, vencidos no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia seguinte. As agências bancárias funcionam normalmente na sexta-feira, dia 1º. Os supermercados e as farmácias, consideradas atividades essenciais, podem funcionar em horário livre nesse dia. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão informou que nesta quinta-feira o comércio poderá funcionar das
das 8 da manhã às 2 da tarde para os estabelecimentos de rua e das 2 da tarde às 8 da noite para as lojas de shopping centers. As unidades de pronto atendimento da capital funcionarão normalmente. Delegacias funcionam em regime de plantão. E daqui a pouco, na Praça Maria Firmina, no bairro Camboa, acontece o tradicional Encontro de Gigantes, uma reunião de grupos de Bumba Meu Boi. Quem conta os detalhes direto do local é a repórter Laine Corrêa. Essa festa tradicional reúne mais de 15 mil pessoas todos os anos. Este ano não vai ser diferente. Afinal, o Encontro de Gigantes está completando 26 anos de existência. E a programação desta noite, que começa a partir das 20 horas, tem a presença do Cacuriá da Vila Gorete e show com Juarez Souza e maestro Nonato Silva, tocando as músicas do Bumba Meu Boi e São João em ritmo de bolero. Em seguida, tem o Boi de Morros, show de Roberto Risse, Boi da Maioba e os cantadores do sotaque de matraca. Lembrando que por um longo período as apresentações estavam acontecendo em outros locais da capital. Só agora o Encontro de Gigantes volta ao bairro de origem, a Camboa, com essa grande apresentação que começa a partir das 20 horas aqui debaixo da ponte Bandeira Tribuzzi. Laine Corrêa para o Jornal da Difusora. Esse é só o início das festividades juninas aqui na capital maranhense. O mês de junho promete, com festas em terreiros espalhados por toda a cidade. Vale a pena conferir essa festividade. E o Jornal da Difusora fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.